Oi, oi, pessoal! Se você tem uma criança de 5 aninhos por perto, você já deve ter percebido. Ela fala sem parar, quer entender o mundo inteiro e começa a fazer perguntas cada vez mais complexas. Mas você sabe o que esperar de fato do desenvolvimento dela nessa fase? Hoje eu vou te mostrar o que acontece no cérebro da criança de 5 anos, o que ela aprende na escola e como tudo isso se conecta com a educação financeira dentro dessa casa. Vem comigo! Bom, gente, nessa fase sobre as idades das crianças e o desenvolvimento em cada idade, a gente sempre começa trazendo como o cérebro funciona. Aos 5 anos, a gente tem as mudanças visíveis e invisíveis. O cérebro infantil está passando por uma verdadeira expansão de conexões sinápticas, das sinapses, especialmente nos lóbulos frontais, responsáveis pela tomada de decisão, antecipação de consequências e regulação emocional. Se antes, lá até os 4 aninhos, o tempo médio de atenção era de 5 a 10 minutos na mesma tarefa, agora aos 5 anos você vai perceber que a criança consegue focar ali até 15, cerca de até 20 minutos, entre 15 e 20 minutos. Isso vai depender, lógico, muito do ambiente e do estímulo que é dado. Essa, gente, os 5 anos é a idade em que as crianças começam a desenvolver uma noção mais clara de passado, presente e futuro. Elas começam a entender a diferença, por exemplo, entre ontem e amanhã e hoje. Muitas vezes não sabem o período e nem é esperado, né, nessa idade, o que é uma semana, os dias exatos da semana, mas elas já conseguem entender passado, presente e futuro. E essa é uma habilidade essencial quando a gente fala de gestão financeira, de administração financeira, de administração de recursos, né? E de inteligência financeira. A partir do momento em que a criança começa a ter ali essa ideia primária, né, de tempo, ela consegue desenvolver as habilidades relacionadas à escolha, prioridade e o planejamento. Além disso, a gente tem que se atentar aos 5 anos para os aspectos como a cognição e a fala. A criança aos 5 anos, a linguagem dela já está mais desenvolvida. Ela organiza melhor as frases, explica ideias, aplica os tempos verbais de maneira mais coerente e compreende ordens mais complexas. Então, por exemplo, se você dá uma orientação para uma criança de 5 anos, você vai perceber que ela vai reagir diferente de quando ela era mais novinha. E justamente nessa idade, você vai perceber que a criança começa devagar a pensar um pouquinho mais antes de agir. É lógico que não em todas as situações, é lógico que isso está começando e o desenvolvimento ele não é, eu não sabia, agora eu sei e faço tudo. A gente vê aí que são etapas, a gente vê que é um processo, mas você vai começar a notar isso na sua criança. E a partir do momento em que isso acontece, já é possível trabalhar o autocontrole com um pouquinho mais de consistência. Aos 5 anos também, vocês vão perceber que as birras diminuem. E não é porque, minha criança virou um anjinho, agora ela tá mais colaborativa, finalmente aprendeu. Não é porque o cérebro se desenvolveu e agora ela tem mais ferramentas, sobretudo socioemocionais, para expressar o que sente sem ser por meio do choro, por meio de explosões sentimentais. E aos 5 anos também a gente tem ali um desenvolvimento importante, que é o da empatia e o da socialização. Por quê? A criança não está entendendo melhor o que ela sente, então ela consegue compreender também o que o outro sente. A empatia, é lógico que ela não está totalmente formada, a criança ainda tem uma visão mais egocêntrica do mundo, mas ela já dá sinais importantes aos 5 anos e você vai sim notar uma diferença aí em casa. E agora, depois que a gente falou do que está acontecendo no cérebro da criança, né, do desenvolvimento da criança, a gente vai trazer o contexto da escola. Claro, o que meu filho está fazendo na escola? Como que eu posso auxiliar para que ele se desenvolva melhor, para que a escola seja mais proveitosa, para que ele curta mais essa fase? E eu, como mãe, como pai, o que eu posso fazer? Então a gente vai falar do que está acontecendo com a criança de 5 anos no contexto escolar, porque a escola é sempre complementada por aquilo e vice-versa, né? A educação que a gente dá em casa é complementada pela escola. Eu diria que até a educação que a gente dá em casa é a base, né? E a escola tem o saber formal, o saber acadêmico, né? Bom, aos 5 anos, a criança está concluindo a etapa da educação infantil. E os objetivos, quando a criança
conclui a educação infantil, eles estão lá na BNCC, eu sempre falo isso, você que é mãe e pai vai acabar decorando esse termo, né? Mas os objetivos para essa fase, quando a criança está ali deixando essa etapa, é uma etapa toda, né? A educação infantil, a criança está concluindo, o que é esperado quando ela sai de lá e ingressa no ensino fundamental? Os objetivos de aprendizagem, desenvolvimento, eles vão envolver resolver problemas simples do cotidiano, ó a educação financeira aí, utilizar números em contextos de brincadeira, de negociação, de trocas, participar, né, de trocas simbólicas, jogos de faz de conta, com regras, então obedecer essas regras desses jogos, né, dessa socialização, refletir sobre suas escolhas, pensar a respeito de algo que acabou de acontecer e elaborar isso em palavras, cooperar e trabalhar em grupo, mesmo a criança tá saindo, né, da fase egocêntrica ali que tem o auge aos 4 anos, e esse é um passo importante. Expressar desejos, respeitar o limite do outro, tudo isso é trabalhado na educação infantil e o seu filho ou sua filha passou por essa etapa e está saindo dela ou está vivenciando essa etapa de fechamento, de conclusão da educação infantil. E todas essas habilidades que eu trouxe aqui, que vai ficar aqui para vocês, né, elas têm uma ligação profundamente direta com a educação financeira. Ou seja, mesmo que a escola do seu filho não dê um nome, não fale, nós temos educação financeira aqui, o fato da criança estar aprendendo a usar os números em contextos de socialização, o fato dela saber expressar o que sente, o fato dela refletir sobre escolhas, dela socializar, isso é base e é um ponto importante para você, como mãe, como pai, direcionar no contexto do dinheiro, o dinheiro como algo cotidiano e que a criança vai participar. Aí eu trago para vocês a recomendação aos 5 anos, ele tá aqui, ele ficou bem no cantinho, tá meio escondidinho, né? O livro Meu Poderoso Cofrinho. Se o seu filho tem 5 anos, ele vai adorar esse livro. A gente trabalha com ele em projetos, em escolas, e ele é best-seller, inclusive, esse livro. Ele é um sucesso, realmente, as crianças gostam muito. E aos 5 anos, vocês vão notar que às vezes a criança quer ouvir várias vezes a mesma história. Ela fica encantada com o que acontece com a personagem no decorrer da história e ela sente essa conexão. Essa ferramenta, o livro, e aí a gente tem também o cofrinho de madeira, né, que tá ali escondidinho no fundo, que vocês podem utilizar como um outro recurso, né, bem concreto para a criança. O livro, ele fala na linguagem da criança pequena, tem história, brincadeira, tem repetição de conceitos e tem o vínculo afetivo. E o mais importante, ele propõe uma rotina. Não adianta falar sobre dinheiro uma vez por mês. O aprendizado acontece no cotidiano. Então vem um envelopinho para a criança vivenciar experiências de compra, trocar moedas por nota. A gente tem todo esse cuidado com o aprendizado que precisa se dar pela prática e na prática. Tá bom, claro, entendi como tá funcionando a cabecinha do meu filho, entendi o que ele tá aprendendo na escola, gostei aí da dica que você deu do livro, mas como que eu posso estimular o meu filho com hábitos saudáveis nessa idade? Então vamos lá. Quer ver, gente? Como que é possível ensinar sem forçar, sem trazer nada que não esteja ainda adequado para essa idade? Eu vou colocar aqui para vocês as indicações como a gente sempre faz. Aos 5 anos, você pode começar a dar pequenas tarefas com um pouquinho mais de autonomia. Escolher o lanche, onde vai guardar o brinquedo, dar opções dirigidas de escolha, escolher entre 2 opções, ao mesmo tempo que você limita, você dá uma certa autonomia para a criança. Estimular a espera. A gente vai comprar isso, mas é só no final de semana. Não, você não pode comer tudo agora, vamos guardar um pouco para depois. Isso tem muito esses conceitos no livro. Ensinar a cuidar, o cuidado. Cuidar do brinquedo, do material escolar, cuidar do próprio cofrinho, cuidar das suas coisas, das suas roupas, dos seus pertences. Lá na frente, esse cuidado primário, aí quando a criança é menor, lá na frente vai se desdobrar no quê? Em valorizar o que tem, o que possui, em ter essa ideia de que isso é meu, o que é meu eu guardo, cuido com carinho e tenho respeito pelas coisas que eu ganho. Então, aos 5 anos, você fazer essas atividades com a criança de cuidado e de ensinar que ela precisa sim entender o que é dela e como ela vai se comportar em relação a isso é uma base muito importante. E, por último, dá exemplo. Evita, você que é adulto, evita comprar por impulso, evita gastar à toa, evita tomar essas decisões que a criança vai estar ali olhando e absorvendo, tá? Então,
começa a se policiar um pouco mais. Ai, claro, eu não sabia sobre educação financeira, meu filho tem 5 anos, eu caí nesse vídeo agora. É lógico que vai demorar para que você também tenha um comportamento aí financeiramente perfeito. Eu não tenho, trabalho com isso e ainda não tenho. Mas já começa a ir se policiando, tá? Porque a criança vai absorver muito daquilo que você faz relacionado a comportamento de compra, relacionado a consumismo, compras por impulso, tá bom? Então, dê o exemplo. E agora, o bloco final aqui do nosso vídeo, qual que é a didática, de que forma que eu vou ensinar, o como, né? Gente, a lógica do brincar ainda é central. Esquece ficar fazendo conta, esquece tentar uma planilha, esquece fazer conversão para a criança entender moedas, que são casas decimais. Não foque nisso, tá? Vamos focar na ludicidade, no concreto e no brincar, na brincadeira mesmo. Porque aos 5 anos, a educação financeira ela acontece no faz de conta. Ela acontece na contação de história, num rodízio de brinquedo com os amigos, uma feira de troca que você faz, tudo isso está educando financeiramente e a criança está tendo ali a oportunidade de brincar. Uma feirinha improvisada com itens recicláveis, coleta seletiva que você faz com a criança, montar um mercadinho em casa usando, não precisa nem ser cédulas cenográficas, que às vezes a criança ainda não está ali dominando as operações matemáticas aos 5 anos, lógico, mas você pode fazer troca simbólica, você troca isso por isso, ou então usar o dinheirinho mesmo que ela não saiba fazer conta para ela entender a função escambo do dinheiro. Então essas brincadeiras nesse contexto e aos 5 anos, né, com essa maneira lúdica, os pais envolvidos, a criança entendendo a ideia, a criança lá pensa comigo lá, na fase do desenvolvimento e na escola, a criança está socializando, está começando a desenvolver empatia, então foca em brincadeiras em que a criança vai precisar socializar, negociar, conversar um pouco, entender o que está acontecendo. O cofrinho nesse contexto, ele precisa ter objetivo, mas objetivos mais simples, de curto prazo, que a criança vai conseguir usar dentro de um período de tempo menor. Você pode também brincar de trocar figurinhas, conversar sobre o que vale mais, o que vale menos, dentro do contexto sempre da brincadeira. E aí, gente, quando a gente fala do brincar, é muito importante que durante a brincadeira ali, que o adulto está participando junto com a criança, ou que você observe, faz alguma mediação, tá brincando com um irmão, um primo, um amigo, é muito importante a gente também se atentar para a questão das emoções. Quando os cenários começarem a acontecer, a gente ter esse olhar afiado, esse olhar atento. Porque é muito importante nomear tanto as emoções que a criança sente ao pedir alguma coisa dentro da própria brincadeira, quanto as escolhas que ela faz. Então, vamos supor, a criança quer comprar algo e não pode. Ela sente frustração. O seu papel como mãe, como pai, não é evitar que esse sofrimento aconteça, que esse sentimento aconteça. Até porque, na tentativa de evitar, é onde a gente acaba errando muito. O seu papel é ajudar a criança a entender e nomear, acolher, lidar com esse sentimento. Aí você pode dizer assim, eu entendo que você queira comprar isso, eu também gosto de comprar coisas, mas hoje a gente precisa esperar. A gente pode pensar junto numa forma de poupar para o futuro. E aí você entra com a educação financeira. Essa escuta ativa, esse tipo de abordagem que a gente faz com as crianças é o que constrói a inteligência emocional, que é a base da inteligência financeira que a criança vai desenvolver para o futuro dela e para a vida, né? Então é isso, gente. Aos 5 anos, a criança não vai dominar conceitos matemáticos, ela também não vai dominar todos os conceitos de finanças, mas ela já pode sim aprender a esperar, a cuidar e a entender que nem tudo pode ser comprado na hora. É nessa fase que o terreno é preparado. E assim, a gente sabe que o terreno, se você me segue há bastante tempo, desde que seu filho é muito pequenininho, a gente sabe que o terreno é preparado desde o nascimento. Mas se a sua criança tem 5 anos e você está chegando aqui agora, saiba que a gente tem ainda a neuroplasticidade, a gente tem muitas oportunidades, muitas janelas, e se você ainda não começou a educação financeira, tá super em tempo, tá bom? Então fica tranquilo, continua por aqui e eu vou trazer mais vídeos para cada idade até chegar na adolescência. Se esse conteúdo te ajudou, curte, compartilha e deixa um comentário. O que seu filho nessa idade, se ele tem essa idade ou quando ele tinha, mais gosta de fazer com o dinheiro que recebe? O que ele fala sobre educação financeira? Quais brechas você já encontrou aí para falar sobre esse assunto? E dê uma olhada no livro Meu Poderoso Cofrinho, que já ensinou milhares de famílias a introduzir educação financeira com respeito, com vínculo, com método validado e com muito afeto, tá bom? Até o próximo vídeo!